Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui com a coach Cristiane Xavier. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada. Uma oportunidade e tanto de estar aqui com você hoje também. Obrigada, agradeço. E com certeza será uma grande oportunidade para quem assistir a esse episódio. Hoje a Cris trouxe um conteúdo muito bacana, na minha visão, que é quais são as características de um profissional de sucesso. Mas tudo isso baseado em conhecimentos que vêm de alguns livros muito famosos e muito interessantes, não é, Cris? Na verdade, o que é, né? São competências importantes para os profissionais que eu vejo e que estes livros, eu vou dar dicas hoje de como desenvolver essas competências também. E sabe que eu sinto que às vezes a gente acaba tendo acesso a esses livros, muito provavelmente você que está assistindo deve ter algum desses livros em casa, se você tem o hábito de leitura, mas a gente acaba não conectando sempre diretamente com aquilo que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Sim, às vezes a gente lê ou mesmo tem uma necessidade, não sabe onde buscar, como se desenvolver. E esse podcast hoje é para isso, para dar essas dicas para você. E são coisas bem legais. Eu acho que todo mundo aqui vai gostar. Bacana, Cris. E assim, para quem ainda não te conhece, não assistiu ao episódio anterior, se você não assistiu, recomendo, assista. Busca aqui na playlist do YouTube que você vai encontrar o último episódio com a Cris, que também foi muito legal. Mas, Cris, explica pra gente como é que um coach pode ajudar na nossa vida. É uma ferramenta fantástica. Então, como que ele funciona, né? Então, normalmente existe um problema. Tem que existir uma questão, um problema. E esse coaching, ele que tem uma experiência, ele já tem uma vivência, tem metodologias, tem todo um estudo, ele vai te ajudar a você se desenvolver e você chegar no ponto em que você quer de desenvolvimento. Às vezes, isso é feito por iniciativa própria e, às vezes, a própria empresa proporciona esse desenvolvimento para um colaborador. Bacana. Então, são problemas relacionados à vida profissional que o coach te ajuda a sair do ponto A e chegar no ponto B. É isso mesmo, só que tem vários tipos de coaching. Esse que eu trabalho é voltado para o profissional mesmo. Mas tem life coaching, tem infinidades, coaching para ter neném, para fazer a parte financeira, tem para tudo. Mas o meu é esse profissional. Perfeito. Então, Cris, eu quero pedir licença para eu contar para o pessoal quais são esses pontos que você vai trazer aqui, que você considera que compõem um profissional de sucesso. Posso? Com certeza. Vou colar, tá, gente? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que ela coloca aqui para a gente é o autoconhecimento, gestão de carreira, pensamento estratégico e não alienado, eficácia pessoal e orientação para resultados, comunicação, flexibilidade e resiliência. Perfeito. É isso. É essa lista que eu acredito que esse conjunto como um todo vai fazer o ser humano, o profissional, ser um melhor profissional e ter muito sucesso na sua carreira também. Perfeito. E nós vamos destrinchar alguns desses pontos aqui nesse episódio para você entender melhor aonde é que cada ponto desse toca aí na sua vida profissional. Vamos começar, Cris? Vamos. Então, o primeiro ponto que a gente vai trazer é o ponto do autoconhecimento. Isso. E é bacana, né, só comentar que eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Então, gosto muito de estudar também. E, ao longo da minha carreira, eu li muitos livros e fui juntando, hoje, uma série de conhecimentos interessantes para compartilhar e dar dicas também. Eu acho que autoconhecimento, com certeza, o meu público deve dizer assim, nossa, Cristiane, estou careca de ouvir isso. Mas eu vou dizer, olha, quanto mais cansado você tiver, é muito importante, é a base, e a gente tem que realmente pensar nesse ponto. Né? Maravilhoso. Que é importantíssimo para que tudo isso comece. E eu vejo, né, coisas interessantes, né, acontecendo. E, por exemplo, o pedido do feedback, né? O feedback é fantástico. Você conseguir buscar um feedback franco e pontual da percepção que as pessoas têm sobre você, tanto os feedbacks positivos quanto os feedbacks para a melhoria do seu desempenho também. Isso pode contribuir na sua autoanálise, ver se isso faz sentido ou não e aprimorar. Por muitos anos, você sabia que todo mundo sempre ficou em cima dos pontos negativos. Esses pontos negativos, e vamos trabalhar os pontos negativos e os pontos negativos. E agora isso mudou. Esse livro,
ele traz este ponto, tá? Então, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. É um livro interessantíssimo, Juliana. No final dele, a gente tem um assessment que pode ser, você preenche, entra no site e ele dá um relatório com os seus 5 maiores pontos positivos. Olha que fantástico. Que maravilha! Eu já quero. Mostra de novo a capa pra gente, Quando por gentileza. eu fiz o meu assessment, foi tão interessante, porque tinham pontos que eu nem reconhecia em mim. E aí eu parei para pensar, falei, nossa, faz todo sentido. E isso me ajudou a vender melhor os meus pontos positivos. É a mesma coisa que eu falo com criança, possivelmente, né? Às vezes, na escola, ele é ruim de matemática. Em matemática, ele é ótimo em português. Incentiva esse português, eleva no que ele tem de bom. E isso eles dizem, né, aqui nesse nosso livro, nesse livro aqui, eu achei tão interessante que os estudos indicam que as pessoas elas conseguem se concentrar, né, em pontos fortes todos os dias, elas têm probabilidade 6 vezes maior de se comprometer com seu próprio trabalho e 3 vezes mais de afirmar que, de modo geral, desfrutam de uma excelente qualidade de vida. Perfeito. E é isso, tá? Então, a gente não quer mais ficar corrigindo falhas, mas sim entender o que essas pessoas têm de bom e reforçar isso. Esse é o ponto desse livro que eu recomendo quando pensa assim, em autodesenvolvimento. Perfeito. Tá? E é bacana que você colocou desse assessment. Para quem não sabe, é como se você preenchesse um formulário, ele trouxesse os seus pontos fortes para você conseguir refletir sobre isso. Isso. O assessment é como se fosse uma avaliação de perfil. É uma análise de perfil que ele vai te dar uma tendência do seu perfil. Existem inúmeros no mercado, é um trabalho que eu faço muito legal e a gente pode depois um dia só falar sobre isso, dar muitas dicas de vários assessments. Bacana. Bons, interessantes e gratuitos que tem também. Maravilha. Ainda falando um pouquinho dessa parte de autodesenvolvimento, eu recomendo também esse livro da Inteligência Positiva. Ele é muito rico. Por quê esse livro? Ele passa a ideia dos sabotadores, né? Às vezes a gente tem crenças, tem sabotadores, e a gente precisa de uma ajuda para repensar esse tipo de coisa. Então, uma das coisas que ele fala é que a nossa mente é a nossa melhor amiga, mas também pode ser sua maior inimiga. Então, às vezes, sem que você perceba, você tem sabotadores atuando por detrás de você. E isso acaba sendo um empecilho na sua vida, te impedindo de ser a pessoa maravilhosa que você é. Nesse meu trabalho como coaching, eu observo muito isso. Já ajudei muitas pessoas que, fazendo esse trabalho, a gente vê que ele, por exemplo, ele é vítima, se coloca de vítima. E a hora que eu dou um feedback franco e pontual, e essa pessoa entende, às vezes a vida muda, deixa de ser um reclamão, e começa a entender as coisas como são e ter mais sucesso. E é isso, né? Então ele fala muito sobre o sábio, né, e os seus sabotadores e como você desenvolver este sábio que você tem, que a gente tem que desenvolver dentro de nós também. Você sabe que é interessante isso? Eu tive uma experiência com sabotador na minha vida. Um dia desses, estava cansada por conta do trabalho, né? A gente trabalha bastante, até muito tarde, muitas vezes. E eu estava lavando louça, já era noite, cansadíssima. E aí na minha cabeça ficava assim: amanhã, acho que eu vou desmarcar todos os meus compromissos. Eu acho que eu vou cancelar tudo porque eu preciso de um tempo. E eu lavando louça, e aquilo vindo. Cancela tudo, cancela tudo. Eu falei, opa, pera, você só está cansada. Calma, amanhã é outro dia. E não deu outra. Fui, descansei. No dia seguinte, tinha sumido. Não fazia o menor sentido eu cancelar meus compromissos. Então, se eu não tivesse esse conhecimento de calma, é somente cansaço, muito provavelmente eu teria tomado a decisão errada e me prejudicado por isso. Você ativou o sábio dentro de você, isso é muito bom. E tem pessoas que não ativam esse sábio, fica só com o sabotador, aí começa a se sentir vítima, de coitada, e as coisas não caminham. E aí os problemas vão acontecendo, né? Então, sim, esse é um livro também que eu recomendo, se você sente que tem alguma necessidade de ler, né, e entender um pouquinho mais. E ele também tem um assessment na internet, que você entra lá na Psicologia Positiva, teste dos sabotadores, e você consegue fazer de forma gratuita também. Então, já tem 2 assessments aqui para o seu autoconhecimento. Que maravilha, isso eu vou fazer. Tem também. E, por último, para ilustrar esse tema também do autoconhecimento, importantíssimo, e as pessoas não gostam muito de pensar nisso, é o poder da autorresponsabilidade.
Ju, é tudo isso. A gente é responsável por tudo que acontece na vida da gente. Perfeito. E muitas pessoas não pensam nisso, né? Então, esse livro é a arte de você responsabilizar por tudo que acontece na sua vida, e ele vai te trazer mais realização e plenitude também quando você toma consciência desse fato. Porque muitas vezes a gente deixa tudo ao fator externo, né? Ah, minha vida está assim por causa disso, tal. Então, você vai parar e vai entender que cabe a gente, né? Eu gosto muito, ele fala uma frase aqui, então ele vai explicando um pouquinho mais, né? Que a gente está no comando dessa jornada. E quem está no comando dessa jornada é apenas você. E isso eu faço bastante com os meus coachings também, quando começam a culpar tudo e todos, né? Isso é perfeito. Tem um amigo meu que fala muito o seguinte: se a vida é um jogo, e se ela é um jogo, se você não está jogando, tem alguém jogando com você. É exatamente isso. Que eu acho que encaixa bastante na autorresponsabilidade, não é? Encaixa sim. E ele fala 6 dicas da autorresponsabilidade, que eu acho bem bacana, que é assim: calar-se em vez de criticar, dar sugestões em vez de reclamar, buscar a solução em vez de buscar culpados, fazer-se de vencedor em vez de vitimizar-se, aprender com os erros em vez de justificá-los, julgar as atitudes e não as pessoas. Esse aqui é um livro pequenininho e muito bom. Esse realmente é o poder. É o poder. Não é? Esses 3 juntos fecham esse ciclo da minha recomendação para o autodesenvolvimento. Tem muito mais material, mas esses eu acho que são muito legais para um início. Perfeito, Cris. Adorei as suas indicações. Então, vamos para o próximo ponto, que você considera que um ponto muito importante é a gestão de carreira. Isso. Tá, vamos lá. Então, o Rodrigo está trazendo aqui o livro para a gente. Essa parte de gestão de carreira, ela é importantíssima porque o meu coaching é um coaching profissional. Então, eu preciso entender como que essa pessoa tem o seu planejamento de vida e de carreira, qual que é o ciclo de vida de carreira, como é que está essa empregabilidade, como é que está a SWOT, né, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Sabe por quê? Porque as pessoas não pensam em nada disso, normalmente. E a gente precisa entender que valores que essa pessoa tem, o que ele traz. E esse livro, ele é um livro bem acadêmico. Eu usei bastante quando eu dei aula. E ele é perfeito. Ele dá um monte de ideia legal para a sua carreira, para o desenvolvimento profissional também. Acho que isso pode ser muito rico. E tem vários exercícios, né? Um que eu recomendo muito é um outro assessment, que é o Âncoras de Carreira. Legal, anotem, hein? Como que é o nome, Cris? Âncoras de Carreira. No meu site, lá no blog, você pode entrar e fazer esse assessment. Ele é muito bom. O que é o Âncoras de Carreira? Eu vou entender os motivadores. O que te motiva? Você é motivada por ter um trabalho e exercitar sua competência técnica? Você gosta de liderar? Você gosta de... você é empreendedora? E a gente vai avaliando, né? Você gosta de qualidade de vida? Você gosta de desafio? Tem pessoas que são movidas pelo desafio, né? E assim vai, né? Ele vai me dar quais são os seus maiores motivadores. Isso ajuda muito também nessa ferramenta. É muito bacana isso, porque enquanto a gente está em movimento, a gente está ali trabalhando, cuidando da nossa carreira, é pouco provável que a gente pare para se autoanalisar com essa profundidade e que a gente não desvie do caminho, né? Quando a gente conta com uma pessoa para nos ajudar a nos avaliar, fica tudo muito mais claro, eu acredito. Não é? E o livro acaba dando essa visão também. O entendimento, por exemplo, de uma SWOT, entender quais são suas forças, isso ajuda muito. Para onde que você quer chegar? Qual é o seu planejamento de vida e de carreira, curto, médio e longo prazo? Quase ninguém para pensar. E é importantíssimo para um profissional hoje em dia. Perfeito. Faz a diferença. Com certeza, sem dúvida. Bom, próximo ponto. Podemos ir? Podemos. Próximo ponto é pensamento estratégico e não alienado. Nossa, essa palavra me chamou a atenção. Não alienado. Esse é o livro que eu estou lendo atualmente. Já estou quase no final. É O Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é fantástico. Eu amei. Estou amando esse livro. Eu não sei qual que é a metodologia que as pessoas têm para ler um livro, mas eu sou daquelas que gosto de sentar, pegar um lápis. Os meus livros são todos marcados.
as coisas que me chamam a atenção. E eu gosto de ter essa reflexão também, tá? De parar, pensar um pouquinho por cada coisa que eu leio, e eu vou fazendo essas conexões, e isso vai me ajudando bastante também, tá? Então, esse livro, Mais Esperto que o Diabo, gente, que coisa interessante. Tem tanta coisa interessante aqui, e eu recomendo muito. E quando eu falo do pensamento, né, o pensamento estratégico, o pensamento não alienado. Por quê? Porque o que acontece? O que eu percebo é que muitas vezes as pessoas não pensam por si só. Sempre você é influenciada. E ter essa capacidade crítica de você conseguir tomar suas decisões, fazer as suas escolhas com base no seu pensamento, sem você ser manipulada, eu acho isso fantástico. E as pessoas, normalmente, não têm essa visão, por incrível que pareça. E é mais ou menos por aí que esse livro ele vai contando, tá? Quais são as causas do sucesso e do fracasso das pessoas. E ele vai contando, ele vai falando um pouquinho das coisas que, por exemplo, né, que a gente ter uma mente forte, um pensamento estruturado, ter um propósito, um planejamento, e isso aí que no livro ele fala que dificilmente o diabo não consegue entrar, né? Porque você tem essa consciência de si próprio. Mas é legal que nesse livro ele traz essa imagem do diabo, porque a gente está o tempo todo ali, né? Entre o bem e o mal, o ruim e o bom. E na carreira, eu imagino que se a gente não ficar atento, a gente deixa as coisas somente acontecerem. E a gente não está presente ali, tomando as nossas decisões e se posicionando o tempo todo. Que daí eu acredito que a gente volta para os 2 pontos principais. Volta. Né? Se a gente não se conhece, a gente não consegue chegar nesse ponto do posicionamento. Com os valores que você tem, ter uma coerência com seus próprios valores. Eu acho que isso é importante. E como que a gente, às vezes, pode se perder e tomar um caminho que a gente, às vezes, fica perdido, um caminho que não é muito legal. E é isso, esse livro me traz muito essa mensagem. Como que essas coisas funcionam. E o que mais me chama a atenção hoje é o nosso modelo de educação nas escolas, o modelo familiar, o modelo de tudo, porque tudo tem uma base muito do início, muito do princípio das coisas que a gente valoriza, das coisas que a gente dá importância, das coisas que a gente valoriza. Perfeito, Cris. Recomendo. Mais Esperto que o Diabo. É muito bom mesmo. Então, vamos lá, próximo ponto. Quer deixar aqui comigo? A gente vai colocando para a gente entender o quanto de conhecimento a gente está passando aqui neste podcast. Isso aqui é muito valioso. Vamos lá? É sim. Próximo ponto. Eficácia pessoal e orientação para resultados. Tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso, mas se a gente não tem uma orientação para resultados dentro das empresas, não adianta, né? Eles querem, muitas vezes, o resultado, uma eficácia pessoal, que a gente tenha um autocontrole, que a gente consiga ter um bom planejamento, que tenha uma boa execução. E isso tudo, eu trabalho muito com esse livro também. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não sei se vocês conhecem, mas é um clássico. É um clássico. Esse é um clássico. É um clássico e que vale a pena ler, reler, ler de novo, reler. E o que me chama a atenção nesse livro, e que eu sempre começo e penso nisso, né, que eu acho que é bem bacana, que é a gente começar o dia com o objetivo em mente. E para que isso aconteça, muitas vezes eu tenho que planejar um dia anterior, para você já começar o dia de uma forma produtiva, com o seu objetivo em mente. Então, gosto muitas vezes, de antes de dormir, recomendo isso para os meus coaches, de, à noite, fazer já uma programação, de parar, pensar um pouco do que você tem que fazer no dia seguinte. A gente chama isso também de diário de bordo. Escreve como que você quer que as coisas aconteçam, o que você quer que aconteça. E um outro, né, tem uns 7 hábitos aqui, infelizmente não daria para contar todos, mas eu estou contando os que mais me chamam a atenção também. Então, o primeiro é esse de começar com o objetivo em mente, e no dia seguinte, o primeiro mais importante. Eu acho isso muito legal. Eu falo isso para o pessoal da minha equipe. Porque você pode começar o dia e fazendo um monte de coisas que te distraem. Se você começa pelo mais importante, você já liquida as coisas que você tem que fazer.
E aqui nesse livro também tem uma coisa que eu acho super bacana, não sei se vocês já ouviram falar, que é a matriz do urgente e do importante. Já ouviu falar sobre isso? Já. Ele é bem bacana, né? Então, que a gente coloca lá o urgente e não urgente, o importante e não importante. Eu faço isso com os meus clientes, né? Eu faço essa matriz do urgente e do importante, não sei se dá para ver. E ela é bem bacana porque a gente coloca todas as atividades que ele tem que fazer e qual é a prioridade, o que é, por exemplo, coisas não urgentes e não importantes, deixa de lado. E isso a gente usa aqui na MAP quando a gente tem muita tarefa de vários tipos diferentes, de vários projetos, porque as coisas elas não se fragmentam, elas não esperam uma finalizar para a outra chegar. Então, chega um momento que, de repente, a gente está cheio de tarefa. Então, vamos fazer essa tabelinha para a gente conseguir entender o que a gente precisa resolver primeiro, o que realmente é urgente, o que não é. Senão, a gente fica com a cabeça cheia de coisas e executa pouco. E fica ansioso também. Ansioso. E uma coisa que é bacana é que a gente tem que trabalhar, se você trabalha no não urgente e importante, você está trabalhando em cima do planejamento. E é isso. Porque se é urgente ou importante, você está apagando fogo, é crise. E o não urgente, o importante e não urgente é o que a gente recomenda. E eu sempre gosto de falar para as pessoas que você tem que se incluir nisso também. A sua qualidade de vida, a sua academia, a sua saúde, o seu médico, tem que estar aqui escrito também. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba deixando toda a nossa energia para o trabalho e esquece que nós somos os indivíduos que trabalhamos ali sem a nossa máquina funcionando. Isso. Nada acontece, não é? Não é bonito esse trabalho? É perfeito. Adorei essa dica, Cris. Todo esse trabalho. Então, assim, são várias situações que a gente vai observando e várias ferramentas. Hoje eu estou trazendo livros, mas poderiam trazer vídeos, poderia trazer uma série de outros recursos que ajudam muito no desenvolvimento. Então, se você está assistindo aqui, está gostando dessas ferramentas, não conhece muito bem ou conhece e não conseguiu utilizar ainda, pede aqui nos comentários. Cris, faz mais dicas pra gente. E aí a Cris faz essa dica que você tanto quer. Vamos combinar assim, Cris? Vamos, opa, vai ser um prazer. Acho que a nossa missão é justamente trazer esse conteúdo e ajudar no desenvolvimento das pessoas. Às vezes fica muito restrito a um pequeno grupo, e o meu objetivo é trazer mais essas informações para um número muito maior de pessoas. Perfeito. Tudo isso. Acho que isso é importante. Sim, porque muitas vezes a gente tem acesso, mas não consegue aplicar na nossa vida. E ter um apoio como esse é essencial. Não é? É sim. Vamos lá, então, para a próxima dica. Comunicação. Então, né? Esse é um outro assunto ponto que eu gosto. E é um ponto que aparece muito, tem muita essa queixa dentro de uma contratação de um coaching. Às vezes são pessoas mais quietas ou que elas têm muitos problemas e elas não conseguem se relacionar de uma forma adequada, ou porque ela é o oposto. Ela tem uma comunicação agressiva, todo mundo é estranha. Então, eu trouxe dois opostos até de livros, mas que ele traduz bastante. Esse aqui é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um clássico também. Eu amo esse livro. Eu amo também. E é tão interessante porque são coisas simples, né? Que a gente fala, puxa, mas isso aqui é simples, né? Sorria. Sim, esse Sorrir é simples, chama a pessoa pelo nome, é uma coisa simples. Mas tem umas dicas muito legais e que eu recomendo a leitura, fazer outra leitura, exercitar, porque não adianta nada ler, você tem que exercitar também. Exato. E sentir, né? Esse livro tem uma curiosidade bacana que ele não foi escrito somente como livro, ele foi baseado em um treinamento. Então, ele pegou as percepções daquelas pessoas e ele registrou no livro. Então, é como você falou, não é só uma leitura, você precisa fazer com você precisa treinar. Precisa. Tudo isso, né? É. Às vezes as pessoas leem e falam, eu já sei esse assunto, mas tem que treinar, tem que exercitar, tem que ter essa reflexão. Uma coisa bacana que eu vejo também nesse livro é que ele tem muito a ver com o primeiro livro que a gente mencionou, né? Que é uma inteligência positiva. Ele traz muito para o positivo. E o que eu gostaria de perguntar para você, Cris, é o seguinte: a comunicação, ela resolve que tipo de problema dentro de uma empresa? Nossa, infinitos. Aí, bom, vamos lá, né? A gente tem pessoas que são
agressivas, tem uma comunicação agressiva, e para isso eu recomendo esse livro da comunicação não violenta, que eu já vou comentar também. Mas a gente tem as pessoas passivas, que muitas vezes elas não falam e ficam lá com aquela resistência passivo-agressiva e as coisas não andam. Então, a gente tem que trabalhar também essa forma de comunicação para que seja uma comunicação assertiva. Essa que é a ideia. E também a pessoa conseguir expressar a opinião dela com segurança, isso tudo é importante, né? Não se omitir, saber a hora de falar, a hora de calar, saber como se posicionar. E a comunicação ela vai muito mais além, não estou nem falando isso, mas é interessante que quando você lê, você aprende a falar melhor e a escrever melhor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela falou para mim, preciso estudar inglês. Eu falei, ótimo, o inglês é muito bom, mas o português também é. Então, isso a gente aprende lendo mais, se desenvolvendo, e o livro ajuda muito. Perfeito, Cris. Então, a comunicação não violenta. Esse livro, né, só para a gente fechar esse módulo de comunicação, ele é interessante porque o que ele faz? Ele te ajuda, em frente a uma situação, como que você vai falar, né? Já que você não pode ser agressivo, nem passivo, como que é esse ser assertivo? Então, ele diz assim que, primeiro momento, a gente tem que observar. Você observa exatamente o que aconteceu. Depois, um segundo momento, qual que é o seu sentimento? Como que você se sentiu perante a este fato? Num terceiro momento, você vai falar com a pessoa sobre a sua necessidade, o que você gostaria que acontecesse, e faz o pedido para ela. Então, a gente tem que exercitar. Um coaching faz isso, a gente exercita essas questões. Legal, é uma fórmula, né? É uma fórmula. E eu imagino muito aquela situação clássica, que é assim, ó. Eu já falei mais de 1000 vezes para o meu liderado e ele não entendeu o que eu disse. E aí a pergunta que fica é: você falou do mesmo jeito todas as 1000 vezes? Porque se você está repetindo todas as vezes, a chance dele entender é muito pequena, não é? A gente precisa treinar, a gente precisa se adequar à comunicação do outro, que a comunicação, a responsabilidade é nossa, não é? É, e isso funciona com o marido, dentro da nossa casa, com o filho. Ele é bem bacana, porque ele te ajuda como feedback também. O próprio feedback tem curso, tem técnica. Como que você vai ministrar um feedback para a pessoa e como que você vai falar. E quando você usa essas dicas, essas habilidades, você consegue se sair bem melhor. Perfeito, Cris. Vamos para o próximo ponto, então? Vamos embora. Vamos lá. O próximo ponto é flexibilidade. Nossa, nos dias de hoje, eu acho que esta é a palavra-chave, flexibilidade. Jogo de cintura, revisar suas crenças. Quando a gente fala de mindset, nada mais é do que a gente está falando das nossas crenças. As nossas crenças que impulsionam e as crenças que limitam. As crenças que a gente tem que são fixas e que muitas vezes impedem a gente de crescer, e as nossas crenças de crescimento, né? Nosso mindset de crescimento, que ajuda a gente a prosperar também. Tem uma frase bacana que eu gosto que fala sobre mindset, né? Não parece, mas fala, que é assim, ó: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Esse é um exemplo clássico do mindset fixo, não é? É mesmo. E é isso. Então, um trabalho como esse, né, de coaching, tem esse fator também. A gente faz um trabalho das crenças. Quais são suas crenças que te impulsionam e as crenças que limitam? E essas crenças, elas vêm da infância, muitas vezes, da forma como o teu pai te criou, como a sua mãe te criou, das necessidades que você passou. E isso tudo você traz para os dias de hoje. E você age, muitas vezes, sem entender por que você é desta forma, por que você está agindo desta forma. Não é interessante isso? Muito, muito. É bem profundo. Muito profundo. Esses livros todos, eu já devo alertá-los, não é uma leitura fácil, tá? Eles são livros muito de profissionais, mas eu acho que vale a pena a dedicação. Sim, cada um dentro do seu momento de vida acaba lendo e interpretando à sua maneira, mas e aí eu acho que também vale avaliar, se estiver pronto, se estiver passando por um momento que considera importante, procurar um profissional para apoiá-lo a se desenvolver ainda mais, não é? Com certeza.
Vamos lá, então, Cris. Qual que é o próximo livro que a gente tem aí? Bom, então ainda aqui nós sobre temos o mais... Ainda né? sobre flexibilidade, a gente tem também O Poder do Hábito. É um livro maravilhoso, eu gosto muito. E a gente entender quais são os nossos hábitos, como que a gente pode alterar, mudar e implantar novos hábitos, porque, às vezes, é justamente isso, a síndrome da Gabriela, né? E eu escuto muito isso. Eu sempre fui assim, sempre fiz assim. Como que eu vou mudar agora, Cristiane? O que vai ser de mim? Então, entender, muitas vezes, como que isso funciona. O exercício, de fazer esse exercício, no primeiro momento, às vezes, é estranho, mas a gente vai testando, vai continuando, vai experimentando, e tudo isso que envolve. Então, recomendo fortemente também O Poder do Hábito, fantástico. E ele fala do hábito, em que aspecto dentro desse livro, Cris? Ele pode te ajudar em tudo, até você parar de fumar. Nossa, que bacana. Você pode até parar de fumar, você acredita? Muitas vezes, por quê? Porque ele vai linkando os gatilhos. Qual que é o seu gatilho? Então, por exemplo, quando você falou para mim que você estava cansada, estava lá e não queria trabalhar no dia seguinte. Tem gente que fala, eu estou cansada, eu mereço. Hoje eu vou comer um bolo de chocolate inteiro. Isso são gatilhos. E, às vezes, ela come, e a hora que ela vê, ela está com esse hábito implantado nela. Entendi. E dentro da empresa também, muitas coisas que a gente faz são hábitos. E você está fazendo, não sabe nem por que você está fazendo, de onde que veio isso. E isso também linka com o livro Mais Esperto que o Diabo. Perfeito. Tá? Ele faz um link. Na próxima aquisição. Vamos para o próximo ponto? Vamos. E o último ponto, chegamos ao 7º ponto, que é a resiliência. Olha, para falar, esse é o tema que eu acredito que seja o principal. Deixei para o final o principal, tá bom? Eu vou deixar para o final o livro que eu considero um dos mais importantes também. É um tema porque hoje eu vejo, né? E tudo isso que eu falei para vocês é uma coisa que às vezes as pessoas desistem muito fácil. Começa a ler, por exemplo, esse livro aqui, Inteligência Emocional. Ele é um livro que, às vezes, os primeiros 3 capítulos é muito pesado. E, às vezes, as pessoas falam, isso não é para mim, deixa para lá. Então, a resiliência ela tem isso, é você persistir, é você continuar. Tá? E aqui, né, aqui eu trago um pouquinho também da inteligência emocional como uma ferramenta que é você no comando das suas emoções. Quando a gente pensa, por exemplo, um cocheiro e um cavalo, né? O cavalo solto são as emoções soltas. Você no comando das suas emoções, isso é fantástico. Você é a razão, né? Você tendo a razão, você conseguindo elaborar seus pensamentos, controlar o seu pensamento, o seu tempo, né, de pensar, a sua reflexão. Gosto muito dessa prática de inteligência. Essa parte de inteligência emocional é uma coisa pelo qual eu vejo muitos desligamentos acontecerem. É o motivo pelo qual a gente assiste nos noticiários brigas. É tudo falta de inteligência emocional. Um bateu, brigou, saiu correndo, deu um tiro no outro, e a hora que você vê, fala, meu Deus, podia ter sido resolvido de uma outra forma se tivesse um pouquinho mais de autocontrole. Perfeito, tá? Cris. Muito bacana. E pensando na inteligência emocional, esse é um livro que eu gosto muito, chama Sobreviver. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, a Cláudia. Nossa, o nome dela é difícil, Hitchin. Ela fez o Instinto do Vencedor. E ela fala, esse livro, ele é muito bacana, né? Por que esse assunto da resiliência? Porque justamente isso, eu vejo as pessoas desistirem muito fácil das coisas. E essa fortaleza, você passar por uma adversidade e você conseguir superar essa adversidade, dar a volta por cima, eu acho isso magnífico. É muito lindo quando eu vejo isso nas pessoas. E hoje eu vejo gente que diz assim, eu não quero mais trabalhar nas empresas porque meu chefe é tóxico, vou mudar de empresa. Então, assim, passar por uma adversidade acontece, entendo o sentimento, entendo os problemas, mas a gente conseguir permanecer e tirar um aprendizado disso tudo. E essa doutora Cláudia, ela diz que resiliência é a capacidade de reverter uma situação adversa, de usar a força contrária de um dado evento a seu favor de recuperar-se. A pessoa resiliente conta com uma força interna para se restabelecer de pequenos ou grandes reverses.
E é isso, a fortaleza de passar por situações difíceis e sair dessa situação fortalecida. Neste livro, ela dá inúmeros depoimentos de pessoas que passam por situações dificílimas e saem muito mais fortalecidos. E é isso que eu desejo para o meu público, que vocês consigam passar por situações difíceis, quer dizer, que você, se por acaso passar, não desejo isso para ninguém, mas se por acaso passar por uma situação difícil, uma situação complicada, que você tenha recursos necessários, né, que você tenha a tua mente a seu favor, para que você possa usar essa reflexão e não desistir e sair desse processo mais fortalecido. Perfeito, Cris. E eu vejo também que a resiliência realmente é um fator chave para a gente passar por desafios na vida e que, eventualmente, todos nós passaremos em algum momento algo que vai ser difícil, desafiador, mas que sem essas outras bases fortes a gente não consegue ser resiliente, não é? Sim. Então, eu achei assim realmente fantástica esses 7 pontos que você trouxe. Achei do fantástico. Primeiro, né, até o autoconhecimento envolvendo tudo isso, todos esses pontos. E eu acredito nisso. Eu acredito que são pontos interessantes para que você se torne um profissional melhor, para que você tenha mais sucesso, se sinta melhor com você mesmo. E eu acredito que todo mundo pode. Sim, é possível. Porque se a gente evoluir um pouquinho em cada leitura dessas, no final das contas, vai ser realmente uma grande evolução pessoal, individual, não é? Porque não é referente a outra pessoa, é referente a nós mesmos o objetivo de evolução, não é? Ah, sim, claro. Se a gente, cada um de nós, fazendo um trabalho consigo próprio, com certeza isso vai ajudar muitas pessoas. E a gente também pode ajudar outras pessoas recomendando também essa leitura, esse exercício, essa reflexão. Acho que tudo isso é importante. Perfeito. Assim como o Cris está fazendo aqui agora, neste episódio, que vem chegando ao fim. Cris, agradeço por ter entregue todo esse conhecimento aqui para a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Para mim é um prazer poder fazer isso, compartilhar. Eu acho que conhecimento não dá para ficar guardado só com a gente, não. E esse era meu sonho mesmo, de gravar essa live e poder trazer um pouquinho mais de conteúdo, um pouco mais de reflexão e espero que possa ter ajudado outras pessoas também. Perfeito, Cris. Obrigada mais uma vez. E para você que ficou até aqui, vamos deixar na legenda deste vídeo os nomes, os títulos dos livros para você poder comprar, se você quiser, se fizer sentido para você, não é, Cris? E trabalhar o seu desenvolvimento. Muito bom, é isso mesmo. E o contato da Cris, caso também faça sentido, você se sinta pronto para buscar um apoio pessoal e individual. Será muito bem-vindo. Perfeito. Então é isso. Muito obrigada e até mais.